essa montagem racista de um vídeo mostrando o casal Obama como se fossem macacos, uma postagem do presidente Donald Trump. E Donald Trump apagou essa postagem, mas obviamente não há tempo de evitar essa chuva, né, Candice, de críticas, de reações indignadas com esse post do presidente dos Estados Unidos. Boa tarde para você. Boa tarde, Andréia. Sem dúvida nenhuma, boa tarde a todos. Esse post, Andréia, ele foi compartilhado na conta do presidente ontem à noite. E pela manhã, a Casa Branca chegou a defender o vídeo e só mais tarde, depois de uma onda de críticas, né, que a publicação foi apagada. O que tinha nesse post? Era na verdade, um repost de um site de extrema-direita, um vídeo de 1 minuto que promovia mais uma teoria da conspiração sobre as eleições presidenciais de 2020, quando Trump perdeu para Joe Biden. E aí essa imagem entra quase no final do vídeo, são cerca de 2 segundos de imagem que mostra Michelle Obama e Barack Obama em corpos de macacos. Esse ato foi imediatamente criticado como sendo racista. O governador da Califórnia, o Gavin Newsom, democrata, né, do partido de oposição, ele classificou como um comportamento deplorável e ele convocou os republicanos, quer dizer, do partido do presidente, a condenarem publicamente. Só que, até agora, os únicos parlamentares republicanos que condenaram foram o Tim Scott, que é o único senador negro do Partido Republicano, e ele disse que é a coisa mais racista que ele já viu sair da Casa Branca, e um deputado aqui de Nova York, o Mike Lawler. Fora isso, o Partido Republicano, Andréia, em silêncio. Bom, aí, algumas horas depois da Casa Branca defender e minimizar o vídeo, o posicionamento mudou, as críticas foram aumentando, o posicionamento da Casa Branca mudou, a secretária de imprensa, Caroline Leavitt, disse que o vídeo foi um engano e fontes ligadas à Casa Branca que falaram à imprensa americana disseram que foi um funcionário da Casa Branca quem fez o post, que Donald Trump sequer sabia e que estava muito decepcionado com esse funcionário em questão. Aí é uma autoridade da Casa Branca que falou em condição de anonimato para a imprensa dos Estados Unidos. Quer dizer, é o velho, a culpa é do estagiário, né? Enfim, lembrando, né, esse é o mês da consciência negra aqui nos Estados Unidos, um mês que, né, celebra a história, as conquistas, contribuições da população negra para a sociedade. Mas muita gente aqui se pergunta, né, que consciência é essa? Porque os Estados Unidos são um país onde o racismo não é um crime, né, ao contrário do Brasil. Aqui nos Estados Unidos, racismo não é um crime. Eu vivi, André, vou compartilhar rapidamente aqui uma história pessoal. Eu vivi por um ano no estado do Mississippi, isso foi em 2001, e numa escola onde 50% dos alunos eram brancos e 50%, aproximadamente, né, negros. E os alunos não conviviam, brancos e negros não conviviam socialmente, não conviviam simplesmente fora da sala de aula. E aí o que eles diziam era o seguinte, que se Deus era uma comunidade muito religiosa, que se Deus criou pessoas de cores diferentes, era porque não queria que essas pessoas se misturassem. Andréia. Que horror, Candice. A gente estava aqui, eu estava acompanhando a reação de vários artistas a essa postagem do Trump. Muito difícil você acreditar que o presidente dos Estados Unidos, que controla tudo, centraliza tudo, não sabia dessa postagem. Assim, você não vê uma... Tem alguma declaração, você falou que uma fonte disse que ele teria dito que estava muito decepcionado porque foi alguém do staff dele que publicou. Você tem o presidente que dia sim, dia também está na mídia falando barbaridades, convocando alguma entrevista coletiva para pedir desculpas ou dizer isso que ele está falando. Eu não sei, eu estou te perguntando porque realmente, assim, ele que é uma pessoa midiática, que nós vivemos na era do Trump Show, ele poderia convocar uma coletiva para dizer que demitiu o staff inteiro, que é um absurdo, que ele repudia. Eu não sei qual foi a ênfase que essas fontes deram para esse episódio. Mas é a minha primeira dúvida em relação a essa reação da Casa Branca, Candice.
Olha, o que a gente viu foi aspas, né? Foi um erro, um White House staff cometeu um erro. E o presidente Donald Trump, ele está em silêncio, né? Ele não falou nada até agora. Como você disse, ele podia ter se manifestado, ele podia ter feito um post na rede social dele, o Truth Social, já que ontem ele fez 60 posts no período de 1 hora. O vídeo foi um desses posts, ele está em silêncio. E eu lembro que no ano passado, por exemplo, não é a primeira vez que Trump ataca nem Barack Obama ou pessoas negras. O Trump ele postou um vídeo em que Obama saía preso pela polícia da Casa Branca, isso foi em julho do ano passado. Recentemente, ele chamou pessoas da Somália de lixo, né, que é um país majoritariamente grego. Então, quer dizer, essa não é a primeira vez. Ele já atacou prefeitos e governadores democratas negros. Então, quer dizer, essa não é a primeira vez que o Trump faz isso. E a gente comete, né, atos desse tipo, né, através aí das redes sociais, e a gente fica esperando o presidente se manifestar, né? A gente não tem claro como provar se foi um funcionário da Casa Branca, se não foi se foi Trump ou se não foi Trump. Agora, a lógica seria que o presidente se manifestasse. Esse é o meu ponto, é desproporcional essa reação com aspinhas para o tamanho desse ato, que é um ato de racismo, chama racismo, isso que o Trump fez na postagem. Otávio, você queria falar? Vamos levar em consideração o improvável, que seja o estagiário, que o homem mais poderoso do planeta, que vive de rede social, entregue uma conta para um estagiário, é muito improvável. Mas vamos levar em consideração que isso aconteça. Esse membro do seu staff achou, ok, dentro daquele ambiente, fazer uma postagem racista. Exato. Então, isso por si só, ele se sentiu autorizado. Vamos nessa hipótese absurda de ser o estagiário, não exime também o Trump, mesmo porque ninguém foi punido, etc, etc. Mas achou assim, bom, neste ambiente aqui, o racismo é uma mensagem. E só reforça aquilo que eu venho dizendo, né? Os absurdos, é a memificação dos absurdos. Você vai botando em forma de meme, como se fosse uma piada, e testando, assim, os limites. Vem sempre em forma de meme. A gente está vivendo a era da memificação dos absurdos. E a estratégia é sempre você vai naturalizando o absurdo. Isso. Tem método nisso. Isso. Você faz uma vez, faz 2 vezes. Aí a primeira vez dá errado, você recua, aí você tenta mais uma vez, tenta uma outra vez. E aí o governo Trump, ele é pródigo nisso. Ele vai testando situações absurdas, justamente para alargar as possibilidades do governo de ampliar os seus poderes e de ser opressor nas mais diferentes situações. Gente, o Trump é racista, é supremacista branco. Cada vez ele faz menos questão de disfarçar isso. Isso está presente nos discursos dele. O racismo dele é um dado concreto desde os anos 80, pelo menos, né? Esse é um dado. A campanha dele foi ancorada em ideias, frases, conceitos racistas, de criminalizar latinos, africanos, venezuelanos, de chamar de todos de traficantes, de doentes mentais, de estupradores. Essa ideia da sociedade do medo, em que você alimenta o medo em relação ao estrangeiro, ao latino, ao africano, aos asiáticos, em alguma medida. Então, esse é um dado, né? 2 semanas atrás, no Fórum Econômico Mundial, ele, inclusive, reivindicou a sua nacionalidade, a sua ascendência alemã, falando de criticando uma contaminação cultural pela imigração na Europa. Aliás, ensejou um artigo muito firme do primeiro-ministro, o presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, no New York Times, dizendo, olha, não é nada disso, a gente, inclusive, precisa da imigração sob a ótica do equilíbrio previdenciário, para ficar numa dimensão econômica. O que me parece que está por trás desse novo episódio é uma cortina de fumaça a um presidente que está envolvido num escândalo de pedofilia. Porque racista todo mundo sabe que ele é. Talvez ele queira dizer assim, olha, eu sou racista, não sou pedófilo, não quero ser
acusado da pedofilia quando os arquivos do Epstein saem e quando são arquivos que incomodam a sua base eleitoral, essencialmente também racista e supremacista. Fala, Candice. Pegando a linha da Flávia, Andréia, nos anos 1980 teve aquele caso famoso de um crime horrendo aqui em Nova York, em que uma mulher estava correndo no Central Park. À noite, ela foi atacada, estuprada e morta. E havia 5 meninos negros, jovens, adolescentes, pré-adolescentes e adolescentes que estavam no Central Park naquele momento. E, na época, o Trump ele pagou um anúncio no jornal, no The New York Times, pedindo a prisão desses meninos. Eles acabaram sendo presos. Anos depois, a justiça soltou os meninos já adultos, né? Porque foi um erro a prisão deles. Foi um erro, eles foram presos, na verdade. Tem documentário sobre isso. Na época, a polícia fez uma investigação, não achou o real criminoso, precisava prestar contas para a sociedade. Houve essa pressão, né, incluindo ali Donald Trump fazendo esse anúncio no jornal. Os meninos acabaram presos, 5 meninos negros. A gente estava comentando exatamente esse documentário, Candice, enquanto você falava, da Pi. É um modo, e tem uma outra leitura também, além dessas dimensões, né, de ser uma cortina de fumaça por os arquivos Epstein, tem uma outra leitura também que tem a ver com essa sociedade de mídia e de como o Trump e os seus controlam isso bem. A leitura seria, ele chama a atenção para uma postagem no qual ele reitera uma fraude que não houve, que é um discurso que ele está crescendo novamente com vistas à eleição de meio de mandato. Está dizendo que a fraude não pode acontecer de novo, que os republicanos têm que tomar a eleição na mão. Então, ele cria um ruído terrível, racista, preconceituoso, etc. Mas, para ele, isso não faz diferença. Como você disse, o que interessa é que as pessoas viram a postagem na qual ele reitera uma alegação falsa de que a eleição que ele perdeu para o Biden foi roubada, né? Sendo que a justificativa dele é o contrário da justificativa que tentou se ter aqui, né? Porque ele reclamava do voto pelo correio, impresso. E aqui se reclamava da urna eletrônica. Enfim, desde que votem no adversário é sempre roubado. Então, essa é uma outra leitura que não é incompatível com as outras, mas desse tipo de escândalo que ele gosta de criar reiteradas vezes. Agora, isso é método, né? Inclusive, né, no contexto do questionamento a resultado das urnas, né? Esse é uma das possibilidades dessa cartela de enfrentamento político, mas eu queria chamar a atenção para o quão violento uma imagem como essa. De novo, a gente volta quase 2 séculos, né? Essa ideia de associar pessoas negras a macacos, ela se relaciona com teorias racistas, né, do racismo científico, que justifica a supremacia branca. Então, é muito importante a reflexão sobre isso e o efeito que aqui no Estúdio a gente debate muito, no guarda da esquina, no eleitor do Trump ali no supermercado, entendeu? Ainda hoje tem uma argentina que foi presa aqui no Rio de Janeiro justamente por fazer gesto imitando macaco para ofender um garçom, um funcionário de um restaurante. Então, isso transborda para a rua. O que se espera de líderes políticos sérios, né, respeitáveis, é o avesso disso. Mas, na verdade, Trump e seu campo político usam o racismo, usam como meme ou como medidas de exclusão, como a gente está vendo em Santa Catarina, para humilhar, depreciar e excluir porções numerosas das sociedades que eles representam. No caso do Brasil, a maioria da população.